Irmãos e irmãs, hoje eu trago uma palavra para partilhar com vocês, uma palavra que Deus colocou no meu coração. E essa palavra, irmãos e irmãs, ela é muito importante, tá? Pois ela vai nos dizer que Deus, ele tem várias promessas para mim e para você, para as nossas vidas. Mas que para exercermos essa promessa que Deus tem para nós, existem duas condições que são muito importantes para a nossa vida. E essa palavra está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículos 9 ao 14, mais especificamente versículos 9 e 10, que vai dizer assim: Javé, seu Deus, fará prosperar as iniciativas suas, o fruto do seu ventre, o fruto dos seus animais e o fruto do seu solo, porque Javé voltará a ter prazer com a felicidade de você, assim como tinha prazer com a felicidade de seus antepassados. Este é o versículo 9, pessoal, onde Deus ele vai nos dizer que ele nos fará prosperar. Essa é uma promessa dele. E se é uma promessa dele, quer dizer que ele vai cumprir. Mas observe aqui no versículo 10 que nós temos duas condições. A condição, porém, é que você obedeça a Javé seu Deus, observando-lhe os mandamentos e estatutos escritos neste livro da lei, e que você se converta com todo o coração e com toda a alma para Javé seu Deus. Ou seja, irmãos e irmãs, Deus, ele vai nos fazer prosperar, segundo o que está escrito aqui no versículo 9. E se ele prometeu, ele vai cumprir. Porém, pessoal, nós temos duas condições para cumprir, que é respeitarmos a lei de Deus através dos 10 mandamentos escritos no livro de Deuteronômio, que Deuteronômio significa o livro da lei, e nos convertermos verdadeiramente. E hoje em dia, irmãos e irmãs, após a nova aliança, que é Jesus, Jesus ele se entregou por nós. E o nosso ato de conversão verdadeira não implica em sacrificarmos animais, em sacrificarmos coisas, como era na antiga aliança. O nosso ato, meu e o seu, de conversão verdadeira significa aceitarmos verdadeiramente o que o Senhor Jesus fez por nós. Ao aceitarmos verdadeiramente este sacrifício de Cristo por nós, irmãos e irmãs, nós estaremos nos convertendo verdadeiramente. Aceitarmos com toda a alma, com a nossa boca e com o nosso coração, que Cristo morreu e ressuscitou por nós. Então, isso aqui é o que está falando no versículo 9 e 10 do capítulo 30 de Deuteronômio. Que Deus ele tem uma vida abundante, Deus ele tem uma vida próspera para mim e para você. Mas nós temos que cumprir a lei dele através dos 10 mandamentos e aceitarmos a Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Vale lembrar também, pessoal, que o apóstolo Paulo disse lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, para nós transformarmos a nossa mente para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nós temos que transformar a nossa mente através da leitura e da prática das leis de Deus, através da leitura dos evangelhos e da verdadeira conversão a Jesus. Essa é a transformação da mente segundo a palavra de Deus. E vamos ler aqui versículos 11 ao 14, que diz assim: Este mandamento que hoje lhe ordeno não é muito difícil, nem está fora do seu alcance. Ele não está no céu, para que você fique perguntando: quem subirá por nós até o céu, para trazê-lo a nós, a fim de que possamos ouvi-lo
e colocá-lo em prática, também não está no além-mar, para que você fique perguntando: quem atravessará por nós o mar para trazer esse mandamento a nós, a fim de que possamos ouvi-lo e colocá-lo em prática? Sim, essa palavra está ao seu alcance. Esta palavra está na sua boca e no seu coração, para que você a coloque em prática. Ou seja, irmãos e irmãs, o ato de obedecermos aos mandamentos, o ato de nos convertermos verdadeiramente para termos a prosperidade com Deus, não é uma opção, não é algo opcional, é algo que todos os cristãos devem fazer. É um mandamento, como está escrito aqui no versículo 11. E Deus ele não pede nada muito difícil para nós, para mim, para você, irmãos e irmãs. Ele pede tudo o que está ao nosso alcance. Então está ao nosso alcance obedecermos aos mandamentos. Está ao nosso alcance principalmente a nossa conversão. Porque basta crermos, irmãos e irmãs, que Jesus ele veio, que Jesus ele derramou o seu sangue por nós, por mim, por você que somos míseros pecadores. Quando nós aceitamos isso, irmãos e irmãs, com a nossa alma, com a nossa boca, com todo o nosso coração, nós nos convertemos verdadeiramente e procuramos andar retos segundo a lei de Deus, que é os 10 mandamentos. Então, Deus ele não pede algo muito difícil para mim e para você. Deus ele nos pede algo simples. E Jesus ele veio por nós, ele entregou a sua vida por mim e para você, irmãos e irmãs. Então, nós não temos desculpa para não colocar essa palavra daqui do livro de Deuteronômio em prática. Que nós possamos começar a colocar isso em prática hoje. Amém? Que esta palavra possa ter edificado a sua vida, irmãos e irmãs. E que Deus te abençoe poderosamente.